Olá! Já parou para pensar naquela única coisa que a gente faz por um terço da nossa vida, mas que na maioria das vezes a gente trata como um luxo, algo para ser sacrificado? Pois é, hoje a gente vai mergulhar no livro que mudou a forma como o mundo enxerga o sono. Por que nós dormimos, do neurocientista Matthew Walker. E se prepare, porque o que a gente vai descobrir aqui não é só interessante, pode literalmente salvar vidas. Essa frase, que vem direto do livro, não é nenhum exagero, viu? É um aviso. O autor, o Matthew Walker, ele já deixa claro desde o começo: sono não é um item opcional na nossa vida. A ciência é categórica. Cada hora de sono que a gente negocia para trabalhar um pouco mais, estudar mais ou até para se divertir, pode ser uma hora que a gente está, sem nem perceber, descontando do nosso próprio futuro. E o grande problema é que essa é uma crise que a gente não vê. Não tem um alarme tocando, não tem um alerta vermelho. Walker chama isso de epidemia silenciosa. E sabe por quê? Porque ela se disfarça. Se disfarça de produtividade, de ambição, de uma vida social super agitada. Mas por baixo dessa fachada, ela tá lá, quietinha, minando a saúde de nações inteiras. E olha, isso não é força de expressão, não. A própria Organização Mundial da Saúde já soou o alarme, declarou oficialmente uma epidemia de privação de sono. E a correlação é de arrepiar. As nações onde o tempo de sono mais encolheu, tipo Estados Unidos, Reino Unido, Japão, são exatamente as mesmas que estão vendo as taxas de doenças crônicas dispararem. Coincidência? Acho que não. Essa citação do Walker é como se ele colocasse um espelho na nossa frente. Pensa só, em todo o reino animal, o sono é sagrado. Nenhum outro ser vivo abre mão de dormir por vontade própria. Apenas nós, os seres humanos, nessa nossa busca maluca por mais tempo acordado, decidimos que somos mais espertos que a evolução. A pergunta que fica no ar é: por que a gente se sabota desse jeito? Então, vamos dar uma olhada no que acontece com o nosso centro de comando quando ele não descansa. O impacto no cérebro é imediato e é profundo. Altera não só o nosso cansaço, mas a forma como a gente pensa, como a gente sente e como a gente reage ao mundo. A falta de sono, basicamente, corta a linha de comunicação entre o nosso córtex pré-frontal, que é tipo o CEO racional do cérebro, responsável pelo bom senso, pelas decisões, e a amígdala, que é o nosso centro de alarme emocional. Sem essa supervisão do chefe, a amígdala dispara sem controle nenhum. O resultado? A gente fica até 60% mais reativo a coisas negativas. É por isso que, sem dormir direito, a gente perde o equilíbrio, e o menor dos problemas pode parecer uma catástrofe. E aqui está um dos efeitos mais perigosos, o tal do microsono. Imagina um desses ao volante. É tempo mais que suficiente para um desastre acontecer. Isso é o cérebro forçando um desligamento de emergência, mesmo que por um piscar de olhos, porque ele precisa desesperadamente de descanso. E o mais assustador é que, na maioria das vezes, a pessoa nem percebe que isso aconteceu. O mundo simplesmente pisca, e nesse instante, a tragédia pode se instalar. Isso nos leva a um ponto muito importante. Aquela ideia de que, 7 horas tá bom, é quase 8, é uma ilusão perigosa. A dívida de sono vai se acumulando de fininho. A ciência mostra que depois de só 10 dias dormindo 1 horinha a menos por noite, nosso cérebro já fica tão prejudicado quanto de alguém que passou uma noite inteira em claro. E o pior, mesmo que a gente não se sinta tão mal assim. E os danos não param no cérebro, não. A falta de sono é um ataque sistêmico que manda ondas de choque pelo corpo inteiro. Vamos ver agora o custo físico que essa privação cobra, porque ela afeta cada órgão e cada sistema biológico nosso. Se liga nesse número. Ele é um dos mais impactantes de toda a pesquisa sobre o sono. 70%. É uma queda vertiginosa, numa das defesas mais críticas que o nosso corpo tem contra doenças graves. É isso mesmo. Uma única noite dormindo mal, só 4 horas, já devasta em 70% o nosso exército de células assassinas naturais. Essas células são a tropa de elite do nosso sistema imunológico, que patrulham o corpo 24 horas por dia caçando células cancerígenas e outras ameaças. Agora, imagina o que semanas, meses ou anos de sono insuficiente não fazem com essa defesa vital. E tem mais um número alarmante, que mostra um impacto direto no motor do nosso corpo. O coração, um aumento de 200% no risco de um evento cardiovascular catastrófico. E o que é fundamental entender aqui é que a falta de sono é um fator de risco independente. Ou seja, mesmo controlando outros fatores, como cigarro, dieta, exercício,
Dormir pouco, por si só, já aumenta drasticamente o risco de problemas no coração. Dormir não é opcional para a saúde do coração, é manutenção essencial. Ok, depois de tanta notícia preocupante, vem a melhor parte da história. A solução existe, é de graça, está acessível para todo mundo e é incrivelmente poderosa. Sabe por quê? Porque o sono não é o problema, ele é a cura. Essa citação muda completamente a nossa visão sobre o sono, né? Não é um tempo passivo, um tempo perdido, é um processo superativo, de restauração intensa, a melhor intervenção de saúde que a gente tem disponível toda a noite. É o nosso superpoder biológico. E a boa notícia é que dá para a gente começar a resgatar nosso sono hoje mesmo com base em 3 pilares. Primeiro, regularidade. Esse aqui é o rei do bom sono. Tentar ir para a cama e acordar no mesmo horário, até nos fins de semana, ajuda a calibrar nosso relógio biológico. Segundo, temperatura. Nosso corpo precisa baixar um pouco a temperatura para começar a dormir. Então, um quarto mais fresquinho não é só confortável, é um gatilho biológico para o sono. E por fim, escuridão. A luz, principalmente a luz azul das telas, é a maior inimiga da melatonina, o hormônio do sono. Desligar as telas 1 hora antes de deitar e garantir escuridão total é essencial para a mágica acontecer. Ao final dessa análise, a pergunta que fica é essa. A ciência já nos deu o mapa, mostrando que o sono é a base da nossa saúde física e mental. Repensar nossa relação com ele não é só uma questão de bem-estar, é uma questão de sobrevivência e de qualidade de vida. A jornada agora depende de cada um de nós. Se essa análise ajudou a esclarecer alguma coisa, compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso.